É com quem eu começo a conversar, ela tem informação sobre o assalto no Moçungue. O caso foi ontem cedo. Os bandidos meteram bala para cima do carro das vítimas que transportavam R$100 mil. Depois de dominar os dois homens que estavam no Jeep Renegade, eles pegaram a sacola com o dinheiro e fugiram. Antes, dispararam vários tiros contra os pneus do carro, arriando o carro. Logo depois, fugiram num outro veículo preto. Várias hipóteses foram levantadas, já que a polícia diz que não foi uma coisa armada. Mas a pergunta que se faz, qual a origem do dinheiro? Qual a origem desse dinheiro? Para onde ele ia? Porque estavam carregando R$100 mil às 9 horas da manhã de uma quinta-feira. Quem são os atiradores? Quem são os assaltantes? Quem são essas pessoas que foram vítimas desse ataque ontem de manhã? Nós continuamos em cima desse caso e a Bruna Frenner tem informação e conversou, inclusive, e vai trazer para a gente em primeira mão aqui o que disse o delegado que comanda essa investigação. Um ótimo dia para você, Bruna. Ótimo dia, Jasson, e a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, Jasson, nós estamos em frente à Delegacia de Furtos e Roubos da capital, onde o delegado Marcelo Magalhães fez uma coletiva de imprensa para tentar explicar, todas essas perguntas, trazer respostas, então, para todas essas perguntas que você acabou de fazer. Inclusive, Jasson, olha aqui, aqui tá o Jeep Renegade, eu vou contar junto com vocês, um tiro, aqui, Clemar, 2 tiros, olha isso, 3 tiros, 4 tiros, 5 tiros, isso aqui foi antes daquelas imagens que a gente viu, porque após, mostrou o quê? Os caras atirando nos pneus, arriando os pneus, Então a gente tem aqui os 3 pneus, pelo menos, arriados, depois, então, dos tiros desses criminosos. E, Jasson, a grande pergunta, eu acho, claro, além do assalto, porque não foi um assalto simples, não foi uma história qualquer. A gente está falando de um valor alto, de pelo menos R$100 mil, até porque as vítimas não precisaram, não falaram, não, tinha exatamente R$100 mil, aproximadamente R$100 mil. E a gente fez vários questionamentos ao delegado Marcelo Magalhães e a primeira entrevista agora que a gente vai ouvir dele, a primeira fala, é em relação a esses criminosos. Ele acredita, a polícia acredita que pelo menos havia 4 criminosos aí agindo nessa situação. Vamos ouvir. Trata-se de um grupo organizado que foi para roubar aquele malote de dinheiro, eles sabiam exatamente o que procuravam, tanto que eles deram voz de assalto e já pediram pelo dinheiro. A gente sabe que no mínimo 4 pessoas participaram dessa ação, A gente suspeita de que outras pessoas tenham participação, seja direta, seja com as informações referentes ao local onde esse dinheiro se encontraria. Então a investigação ela está andando, a gente já preliminarmente teve acesso a alguns suspeitos, nada confirmado ainda, mas a Polícia Civil está trabalhando diuturnamente para chegar aos autores desse crime. Tem uma possibilidade de que parte dessa quadrilha tenha roubado um outro carro na sequência, mas isso também não foi confirmado. Houve um roubo na sequência logo depois de um outro veículo, por indivíduos com características físicas semelhantes, mas a gente ainda não tem 100% de certeza de que foi a mesma quadrilha que efetuou esse outro roubo. Olha, outra coisa interessante também que o delegado falou, que a gente perguntou, doutor, de onde que estava saindo esse carro, essas 2 vítimas, Porque dentro do Jeep, então, havia o fazendeiro e mais uma pessoa auxiliando ele. De onde que saiu esse carro, doutor? E para onde estava indo o veículo? Então a gente ficou ali, até a polícia ainda não sabe exatamente, porque as vítimas, uma hora falavam uma coisa, outra hora falavam outra, por isso que ontem rolou um estresse aqui na delegacia. Rolou um estresse por conta disso, por causa dessas versões aí distorcidas, Inclusive, o delegado falou que eles teriam saído de um prédio ali da região, ali perto do Moçungue, e estariam indo com esse dinheiro para outro lugar para tentar comprar alguma coisa. O delegado vai explicar tudo isso. E além disso, a gente perguntou, doutor, existe a possibilidade de um assalto fake, que aquela cena toda tenha sido armada para levar o dinheiro embora? Ele fala sobre isso também. Vamos ouvir. Quem de fato é a vítima dessa situação? São as 2 pessoas que estavam no Jeep, pertence o dinheiro, é outra pessoa? Conforme as vítimas, uma dessas pessoas seria fazendeiro, Ele tem terras no Tocantins, se eu não me engano, em Rondônia, na verdade. Que estava no carro. Que estava no carro,
Tá? O outro seria um amigo que estava dirigindo o veículo para ele. Tá? Então ele alega que esse dinheiro seria oriundo de uma venda de gado. Tá? Ele não soube explicar o porquê de ter recebido em espécie esse dinheiro, mas ele alega que seria oriundo de uma venda de gado e que estaria aqui na cidade de Curitiba e na região metropolitana à procura de terrenos para comprar. Eles estavam saindo de onde e indo para onde? Então, ficou controvertido as versões deles, né? Primeiramente, um deles falou que eles estavam indo até a região de Campo Largo para procurar um terreno e o outro falou que eles estariam retornando para a região de Maringá para retornarem aos seus municípios na sequência. Mas não saíram de um banco, por exemplo, porque de onde que eles começaram a ser seguidos, digamos assim? Sim, em princípio eles estariam num prédio ali naquela região e logo depois de terem saído já foram abordados. Se fosse algo, digamos assim, de cartas marcadas, né, ou um roubo fraudulento, que não existiria o roubo, mas sim um desvio daquele dinheiro, eu acredito que não haveria necessidade de disparos, sobretudo de disparos que quase acertaram as vítimas. Então, na minha opinião, claro que a gente não descarta nada, a investigação está no início, mas na minha opinião, o roubo houve, né? As vítimas tiveram dificuldade em justificar a existência daquele dinheiro, sobretudo em espécie. Apesar deles terem demonstrado uma certa tranquilidade, no início eles não demonstraram isso, porque chegaram atirando, inclusive, né? Posteriormente eles atiraram, efetuaram outros disparos, esses na direção dos pneus do veículo da vítima. Felizmente, nenhuma das vítimas teve ferimento, mas houve um risco muito grande, tanto para as vítimas quanto para as pessoas que passavam próximo. Bom, o carro era alugado e provavelmente, mas isso eu acho que é certo, né, doutora? Que eles tinham informações do carro e das vítimas, sabiam de onde elas sairiam e qual o caminho que elas fariam. E nesse caminho elas foram abordadas. Ali é uma região, se saíram de algum prédio daí, é uma região de classe média alta, né, aqui da nossa cidade. A polícia vai ter que levantar, já deve saber de qual apartamento saiu, de qual prédio saiu, né? Agora está muito estranho, aí ia para Campo Largo, aí ia para a região metropolitana. Se eu saio procurando imóvel, eu primeiro vou na internet, aí depois eu vou lá dar uma olhada, converso com o pessoal da imobiliária. Aí só depois que o negócio começa, tá, se me interessou, eu vou dar um sinalzinho de negócio, vou dar milão de sinal de negócio, né? Faço um Pix, né? Agora quem que vai sair com 100 conto aí no bolso para comprar terreno? Não sei, essas coisas que é difícil de entender, tá difícil de entender. Bom, mas a polícia tá fazendo o papel dela. Bruna, obrigado pelas informações. Se tiver mais alguma novidade sobre esse caso, por favor, pode chamar, tá bom? Obrigado, Bruna Frenner. Doutora. Primeiro, a situação de que ninguém carrega dinheiro hoje em dia, e isso daí é um outro momento de explicação, né? Que também tem que ser apurado. Mas é claro, por que se descarta que esse roubo tenha sido fake? Porque o início da ação é muito violenta, inclusive com disparos contra o veículo na direção do condutor. E isso, evidentemente, não precisaria ocorrer se nós estivéssemos pensando numa invenção, né? Num roubo que fosse só criativo, só para justificar o sumiço de algum dinheiro. Mas eu acho que essa investigação ainda vai andar bastante. Vamos lá, estamos aguardando. Deve andar ainda muito hoje, né? Hoje, inclusive, ainda. Obrigado, Bruna. Deixa eu falar.